Você já deixou de falar alguma coisa que você queria dizer por medo de ser julgado? Ou então você disse o que queria dizer, mas logo depois você se arrependeu? Parece que a gente precisa o tempo todo ter uma opinião formada sobre tudo, como se a gente não fosse capaz de mudar de ideia. Será que você não ter uma opinião formada ainda é fraqueza? Hoje eu quero falar sobre isso, sobre opinião, sobre identidade e sobre o direito que todo mundo tem de poder construir uma opinião, uma ideia no seu próprio tempo. Você pode construir o que você pensa, no que você concorda. Oi, amigos! Bem-vindos para mais um café! É muito bom ter vocês aqui de novo comigo, tá? E, gente, não liga não. Tipo assim, tá um calor. Mas vamos lá para o que interessa. A gente cresce tendo algumas noções meio estranhas sobre a opinião. Você deve se envergonhar se você quiser mudar de opinião. Você não pode mudar de opinião, você tem que nascer com aquela opinião e morrer com aquela opinião. Por quê? Porque você precisa defender aquela opinião com unhas e dentes, entendeu? E muitas vezes quando a gente pensa, cara, eu não tenho uma opinião formada sobre isso daqui, a gente sente uma certa vergonha de dizer eu não sei simplesmente. Eu não tenho opinião formada sobre isso, eu não pensei muito a respeito. Como se não saber, não ter formado uma opinião fosse um problema, uma falha sua. Só que na realidade, todo mundo tem o direito de construir uma opinião própria. Todos podem e devem ter opiniões próprias. E cada um vai ter a sua opinião de acordo com as suas realidades, com as suas experiências vividas, de acordo com o nível de informação que aquela pessoa tem sobre aquele assunto. Mas quanto mais a gente aprende, mais embasadas ficam as nossas opiniões. Por isso que é tão importante a gente ter esse tipo de autonomia, sabe? De poder e conseguir estudar por conta própria sobre um assunto que te interessa ou simplesmente você quer aprender sobre. Não porque você vai fazer uma prova, não porque você sabe que alguém vai te perguntar lá no futuro, é simplesmente para você aprender, você saber algo novo, uma informação nova e você usar daquilo dali para construir um raciocínio novo com a sua própria cabeça, entendeu? E eu também queria deixar uma coisa muito bem esclarecida nesse vídeo daqui, de que opinião é diferente de desrespeito, ok? Opinião não significa desrespeito, opinião não significa preconceito. Mas então, a gente entra em um assunto que é um pouco delicado pra gente, porque, por exemplo, existem pessoas que vão dar a opinião delas nas nossas vidas. Só que o problema é quando você liga a opinião de terceiros a quem você é. Lorena, como assim? Eu não tô entendendo. Como assim ligar a opinião dos outros a quem eu sou? O que isso tem a ver? Vamos lá. Já aconteceu de você se sentir magoado ou frustrado ou querendo agradar outra pessoa, porque você sabe que a opinião dela é um pouco diferente da sua, e aí por ela ter aquela opinião, você quer ir ali no gancho para tentar agradar aquela pessoa, mesmo que de forma inconsciente a gente faz isso, mesmo de forma assim, que a gente nem para pra pensar, sabe? Racionalmente falando, a gente nem percebe. Mas isso já aconteceu com você? A gente tem um péssimo hábito de achar que quando uma pessoa discorda de você, quando alguém discorda da gente, a gente acha que ela está rejeitando eu, pessoa, você, pessoa. Só que a pessoa não está rejeitando você como um ser humano. A pessoa não está te rejeitando como uma identidade. Ela tá rejeitando uma ideia que você concorda, mas ela discorda. Só que isso mexe muito com o nosso ego, porque a gente acha que, na verdade, aquela pessoa tá indo contra a gente, entendeu? A gente quer se sentir validado. A gente quer sentir que estamos sendo aprovados pelos outros, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque na nossa mente a gente vê a validação do outro como se fosse um símbolo de que a pessoa está aprovando a sua existência. Só que existe uma grande diferença entre você, identidade, e você, a forma como a pessoa te enxerga e idealiza na mente dela. Deu pra entender? Tipo assim, vocês conseguiram entender a diferença básica aqui?
Agora vem aqui uma verdade que dói. Não vou dizer que não dói não, porque dói, tá? Você só vai parar de ligar para o que os outros pensam de você quando você parar de ligar para o que os outros estão fazendo. Ou seja, para que você tenha paz na sua vida, para que você não ligue para o que os outros vão pensar de você, você precisa parar de se preocupar com o que os outros estão fazendo na vida deles. Porque quando você começa a focar na sua própria vida, tem toda aquela filosofia, né? Tipo assim, foque em você, foque no seu futuro, foque na sua vida, foque na sua família. E tá certo, mas não só pelo fato de que com o foco em você mesmo, você pode crescer no futuro. Não é só isso. Mas quando você foca em você mesmo, você percebe que você ainda está aprendendo. Você pode começar a desenvolver uma certa humildade ao perceber que você não sabe tudo. E quando a gente observa e a gente se coloca em um posicionamento mais humilde de tipo, eu não sei de todas as coisas, a gente consegue ver o coleguinha de uma forma de tipo, o meu coleguinha também não sabe de todas as coisas. Ele vai errar. Eu tenho uma opinião formada sobre o erro do coleguinha, não concordo com o que ele fez. Não concordo com o que ele pensa. Porém, isso não vai destruir o meu dia. Por quê? Porque eu tenho coisas melhores pra fazer. E não de uma forma rude, não é tipo assim, eu não me importo com você, não me importo com o que você faz, não me importo com o que você fala. Tipo assim, vai viver sua vida, eu vivo a minha e acabou aí. Não é isso, entendeu? Tipo assim, eu me preocupo com a pessoa, mas ela tá no caminho dela. E eu estou no meu caminho. É uma forma de você se distanciar da vida dos outros, mas de uma forma que, tipo assim, vocês ainda consigam conviver em sociedade, mas sem que isso te afete mentalmente, emocionalmente, e que isso também não acabe afetando a forma como você está se enxergando. Como se o seu valor fosse atrelado à opinião dos outros. Que tá tudo errado, entendeu? Porque não é. O seu valor não tem nada a ver com o que o outro tá pensando, tá? Até porque o outro não é parâmetro pra dizer se você é uma pessoa correta nisso ou se você é uma pessoa incorreta naquilo. Você não é uma versão imaginada da cabeça de ninguém. Você é você. Você é a sua própria identidade. E é muito importante a gente ter sempre isso em mente. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas são duas coisas diferentes, tá? Completamente diferentes. Então, assim, é bom a gente também não se iludir achando que, por exemplo, quando você respeita a opinião dos outros, os outros também vão respeitar a sua opinião. Talvez não. Talvez não, entendeu? Mas é importante a gente se lembrar que a opinião alheia sempre vai existir. E ela deve existir. Porque as pessoas têm o direito de ter a opinião delas, assim como você também tem o direito de ter a sua própria opinião. Mas sabendo disso, não é melhor a gente tentar conviver com a opinião alheia, só que de forma equilibrada? Não significa que a gente queira, tipo assim, fechar, tampar os ouvidos pra nunca mais ouvir a opinião de ninguém e aí tentar continuar vivendo a vida e tal. Isso é irreal, entendeu? E vocês devem se perguntar, mas então, eu devo expressar as minhas opiniões? Eu devo fazer isso? Sim, e você deve expressar as suas opiniões. É um direito seu. De novo, eu vou voltar aqui no que eu falei lá no comecinho do vídeo, que opinião é diferente de desrespeito e preconceito. Show? E é importante que a gente também perceba a nossa liberdade de mudar de opinião. Eu posso expressar minha opinião aqui em 2026. Expresso minha opinião agora, mas lá em 2028 eu posso ter uma opinião totalmente diferente. Podem te julgar? Podem. Só que quando a gente sai dessa posição de, tipo assim, se sentir constrangidos ou então chateados por termos sido julgados pelos outros, cara, a gente sente uma paz muito grande porque, cara, não é problema meu. Se você tá me julgando, entendeu? Ah, nossa, mas a Lorena, ela mudou de opinião, entendeu? Nossa, ela tá falando uma coisa totalmente diferente do que ela falou há 2 anos, 3, 5 anos atrás. Você pode falar, você pode mudar de ideia, você pode não ter certeza das coisas, você pode falar, eu não sei. Tudo isso faz parte da construção do que é
pensar. Por exemplo, eu tenho uma opinião de que eu preciso expor a minha opinião, porém, sem ferir o outro, sem o objetivo de magoar o outro. Porém, podem ter pessoas que vão discordar de mim e vão falar: eu acho que sim, eu acho que existem momentos em que eu devo esculachar o outro mesmo. Eu, Lorena, não tenho o poder de mudar o que o outro pensa. Eu não tenho esse poder de mudar a forma como ele pensa só porque eu tenho uma opinião diferente, só porque eu acho aquilo errado. E eu pensar diferente do outro não vai fazer ele mudar e nem deve fazer ele mudar apenas porque eu acho que é errado. Até porque se o outro muda apenas porque a Lorena disse que é errado, não é uma mudança real. É a vontade de se sentir validado. Mas você pode se perguntar: se eu expressar minha opinião não vai fazer com que o outro mude o comportamento dele, então pra que eu vou expressar minha opinião? Percebam a palavra-chave que eu falei há um segundo atrás. Eu falei que se a pessoa mudar apenas por causa da minha opinião, não é uma mudança de verdade. Mas as opiniões são cruciais para que a gente possa dar um modelo novo ao mundo, para que a gente possa ter novas formas de pensar, novas perspectivas, novos pontos de vista, novos modelos que saiam do tradicional e a gente crie algo novo. A gente precisa das opiniões e por isso que elas são muito importantes. Só que quando a gente trata de mudanças reais, a opinião não é o único fator que a gente precisa. A gente precisa de opinião e de uma vontade genuína de mudança. Para isso que as opiniões servem. Porque construindo uma teia de opiniões, uma teia de perspectivas que a gente traz, né, nas nossas experiências da vida, fazem com que a gente consiga construir ideias novas. Então, a maior liberdade que um ser humano pode ter é perceber que você pode sim dizer, você pode mudar de ideia, você pode mudar o contexto, você pode discordar, você pode concordar, você pode mudar, você pode simplesmente escolher ficar em silêncio. Quando você para de tentar ser a versão da cabeça dos outros, você começa a ser você mesmo. E você sente que precisa ter opinião para tudo? Ou você já aprendeu a dizer, eu não sei? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Vamos falar, vamos discutir, vamos abrir as nossas opiniões. E é por isso que em todo vídeo eu falo aqui pra vocês, galera, coloque aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam, porque às vezes é diferente do que eu penso. E é exatamente esse o ponto. Exatamente, é isso que faz a gente ser tão complexo, tão diferentes uns dos outros, entendeu? É isso que deixa o ser humano um ser tão lindo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu já peço pra colocarem o likezinho, ok? Compartilhar para um amiguinho que vocês acham que podem gostar do conteúdo, podem gostar do vídeo de hoje. Se inscrevam se vocês ainda não são inscritos e beijão pra vocês. Até o próximo